Esta história começa numa frase pintada numa parede. Tudo se desenrolou a partir do que alguém grafitou num muro. Só fizemos um podcast sobre esta história porque a combinação daquilo que foi escrito com a parede escolhida funcionou como um cocktail Molotov no meio académico em Portugal. E como qualquer bomba de fabrico caseiro, como é o caso nesta história, a ignição não foi imediata, mas, com o tempo, o combustível que provocou a primeira explosão foi-se espalhando e infiltrando entre a comunidade estudantil da instituição de ensino de língua portuguesa mais antiga do mundo, a Universidade de Coimbra. Com mais de 700 anos de existência, as paredes da Universidade de Coimbra já viram de tudo. A antiguidade é um posto. Já foi produzido conhecimento científico sobre as diversas inscrições que adornam as paredes do espaço envolvente esta instituição, paredes que são inclusive património mundial. Mas a frase daquele grafite encerrou uma reivindicação e uma denúncia, tudo numa só frase. Ninguém esperava o que aquela inscrição, pintada naquela parede, poderia causar. E é a partir daqui que vamos seguir o rastro deixado naquele muro. Fora Boa Ventura, todas sabemos. Vamos seguir o caminho deste rastilho aceso de pólvora que começou a queimar. O caso Boa Ventura é um original da Coimbra Coletiva, uma série em podcast com 5 episódios. Episódio 1. As paredes falavam. Foi em 2018 que apareceu pintada, com uma frase de denúncia, uma parede do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o SES. Muito provavelmente, só mesmo aquela parede sabe, com certeza, quando, porquê e quem a pintou pela primeira vez. Há uma versão que situa a primeira inscrição em meados de março deste ano, 2018, durante as assembleias feministas que aconteciam na cidade. Naquele ano, as participantes dessas assembleias posicionavam-se em solidariedade com as mulheres habitantes da cidade de Afrin, no norte da Síria, que estavam a ser atacadas militarmente por Erdogan, presidente da Turquia. Mas a luta antipatriarcal tem muitas frentes, assume muitas formas e, em Coimbra, pode ter tomado a forma de um grito contra um professor universitário. Uma outra versão coloca o SES mesmo no olho de furacão. Também em 2018, o centro programou várias iniciativas de comemoração dos seus 40 anos de existência e foram realizadas muitas atividades por ocasião deste efeméride. O ponto alto dessas celebrações foi um colóquio internacional para homenagear o professor Boa Ventura de Sousa Santos. E num ambiente de festa, que junta muitas pessoas, qualquer acontecimento, bom ou mau, tem mais palco, ganha mais visibilidade. Mais adiante, faremos a apresentação do professor Boa Ventura, camada por camada. Mas, por agora, importa apenas dizer que este professor e sociólogo português fundou o Centro de Estudos Sociais em 1978 e foi o seu diretor durante 41 anos. Morreu o Papa João Paulo I. A notícia dada em Roma às 7h42 da manhã, 3h42 da madrugada em Brasília, surpreendeu o mundo. E a 1978 are the Bee Gees. Passamos à canção número 11, Daily Daily Do, com letra de Carlos Quintas, música de Vítor Mehmed. Orquestração e direção de orquestra de Tilo Grassman. Vai interpretá-la o grupo Gemini. Terminó el partido. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial. Dale, 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 do. Boa Ventura sempre foi decisivo para a projeção que este centro tem na arena científica internacional. A funcionar dentro da Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Sociais é uma instituição científica que executa projetos de investigação e formação avançada nas ciências sociais através de uma abordagem transdisciplinar. O centro sempre foi conhecido por construir uma estratégia científica de democratização do conhecimento e sempre deixou claro
que era muito bem-vinda a participação de estudantes e investigadores internacionais com as suas vivências e realidades diversas. E foi numa das suas paredes, de uma casa científica arejada, que aquele recado foi deixado. Fora Boaventura. Todas sabemos. E não foi apenas esta frase. Seguiram-se muitas outras. As inscrições apareciam e eram sucessivamente apagadas. E ao fim de 5 anos, de muros grafitados por toda a universidade, estas inscrições deram mote à redação, por um conjunto de investigadoras, de um capítulo num livro britânico sobre condutas sexuais inapropriadas em instituições de ensino superior. Antes de mergulhar no texto desse capítulo, é preciso explicar 2 coisas sobre o livro que acolheu esta publicação. Primeiro, sobre a editora que o publicou, a britânica Routledge. Esta não é mesmo uma editora qualquer. A Routledge foi fundada há quase 200 anos e já publicou nomes como Einstein, Jung, Adorno e Jean-Paul Sartre. Define-se como a principal editora académica do mundo em humanidades. A segunda coisa é sobre o livro em si, intitulado Sexual Misconduct in Academia. Foi disponibilizado no dia 31 de março de 2023. Tratava-se de uma coletânea organizada por 2 professoras inglesas que, logo no resumo da publicação, explicavam que aquela obra era toda ela feita de relatos de vivências, testemunhos e pesquisas sobre má conduta sexual em espaços académicos. Foi, então, num livro com estas características e de uma editora que já publicou o Albert Einstein, que 3 investigadoras publicaram o capítulo The Walls Spoke When No One Else Would. Autoethnographic Notes on Sexual Power Gatekeeping Within Avant-Garde Academia. The Me Too movement entered the public sphere with its hashtag buzzed throughout international news and social media. In the years since, several articles focused on prestigious academic institutions and professors. What you are currently reading was drafted by 3 researchers who recognised themselves in the many situations the women have bravely described. Even while finishing the Traduzido para português, o capítulo tinha o título As paredes falaram quando mais ninguém o fez. Notas autoetnográficas sobre o controlo do poder sexual na Academia de Vanguarda. Um texto escrito por Liselott Viane, Catarina Laranjeiro e Mai Nadia Tom. As 17 páginas traziam denúncias de um padrão estrutural de assédio moral e sexual e abuso sexual, além de situações de extrativismo intelectual numa instituição de ensino. O capítulo estava dividido em 6 partes. Na introdução, as autoras explicavam a razão do anonimato de todos os envolvidos. Depois, apresentavam os personagens. O professor Estrela, o aprendiz e a sentinela. Descrevia um padrão sistemático de abusos. Falava sobre estruturas de poder e dinâmicas de culto. Contextualizava as frases pintadas em paredes, contava detalhes de uma rede de sussurros e insistia na ideia da normalização do assédio e da aceitação social da violência contra as mulheres, o que torna o assédio um segredo muito público, porque a esmagadora maioria das situações não é denunciada, ainda que muitas sejam amplamente conhecidas. No final, as autoras rematavam: os grafites anónimos não provocaram o escândalo que esperavam aqueles que se arriscaram a pintar as paredes. No entanto, sem aquelas frases pintadas, não teríamos ligado os pontos e muito menos teríamos co-escrito este capítulo. A pichagem foi e continua a ser um epicentro de resistência. A mensagem dizia-nos: não estás sozinha. My name is Mai Tom. I'm from the United States. In 2007, I went to the University of Coimbra to start my PhD. I didn't know the language. I didn't have a scholarship. I actually used money that my tribe received from a deal with a railroad that went through our land. Esta é Mai Nadia Tom, uma das autoras do capítulo, numa entrevista para a jornalista Claudia Rosenbusch no programa de televisão Investigação Sábado. I'm an enrolled member of that tribe through him. So this is very real from where I come from.
starting with the Spanish mission, sexual violence was endemic to the colonization of California. So no, that man does not get to rape me in this following of violent aggression and contribute to those statistics in Portugal when I went to Portugal to study, and then erase who I am and the realities of where I come from. Mai é norte-americana, indígena da etnia Paiute, a nação originária da região do Rio Colorado, nos Estados Unidos. Atualmente é professora de estudos nativos americanos na Universidade de Nebraska. As outras duas autoras são Liselotte Vienne e Catarina Laranjeiro. Liselotte Vienne é uma antropóloga belga e hoje dá aulas no Departamento de Ciências Sociais da Universidade Carlos III de Madrid, em Espanha. E Catarina Laranjeiro, a única portuguesa das três, é hoje investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E o que têm em comum estas três mulheres? O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E foi isso que descobriu Fernanda Câncio, a primeira jornalista a juntar na mesma frase Boa Ventura, SES e casos de assédio. Sou Fernanda Câncio, jornalista, Lisboa, Portugal, Terra. Não sabia muito bem como é que poderia escrever sobre aquilo, uma vez que o centro não era identificado, embora eu tenha visto que no currículo das três autoras era a única coisa em comum e, portanto, era possível desde logo apontar isso. Agora, como é que, dizendo que aquele era o único centro em que elas tinham estado as três e ligar isso com o Boaventura Sousa Santos e com as outras pessoas, era mais complicado, não é? E foi quando eu estava a pensar como pegar naquilo e a ler e a tomar notas que pensei, vou perguntar ao Boaventura Sousa Santos. Foi exatamente no dia 8 de Abril. Eu enviei à meia-noite e 16 de sábado e ele respondeu às 11h21. Mas sei que ele respondeu muito pouco tempo depois. Eu fiquei muito surpreendida, não é? E, portanto, eu estive o fim de semana a escrever o artigo, já com a resposta do Boaventura e depois também do Bruno Sena Martins, porque eu depois também entrei em contacto com o Bruno Sena Martins, porque uma vez que o Boaventura já tinha dito que era o SES e que era ele, era mais simples. E o Bruno também disse que tinha sido ele, isto é, que era ele a pessoa que era alegadamente o aprendiz, e pronto, e a partir daí foi possível entrar em contacto com o SES, por fazer perguntas ao SES, dizendo que o artigo ia sair, aliás, o artigo era para sair logo, já não me lembro se era na segunda-feira, se era no domingo, e eu tive que adiar porque precisamente a maneira como eu ia escrever o artigo já era diferente a partir do momento em que aquelas pessoas tinham admitido e tinham respondido ao Diário de Notícias refutando as acusações. Eu não me lembro exatamente onde estava, mas lembro-me exatamente quando isto dá uma volta, não é? Que é quando o Boaventura diz que sim, sou eu. Eu mando-lhe um mail curto a perguntar se ele conhecia o artigo e ele manda-me um documento em Word bastante longo que começa: fui ler o artigo. O que pressupunha que ele não tinha lido o artigo antes, não é? Mas claro que já tinha lido o artigo. Grande parte deste texto que ele me mandou está reproduzido no meu artigo, que é bastante grande, aliás, o artigo e o que ele escreveu. E pronto, isto foi basicamente aquilo que permitiu avançar em relação àquilo que era, à partida, um artigo, o meu, sobre um artigo que falava de um centro que parecia ser o Centro de Estudos Sociais, e seria uma coisa muito complicada porque eu poderia, digamos, aludir ao nome do Boaventura Sousa Santos. Se ele não tivesse admitido, poderia ter um problema judicial, não é? O que é engraçado é que depois disto tudo e da maneira como isto aconteceu, o Boaventura Sousa Santos, de Sousa Santos, aliás, age como se não tivesse sido ele a dizer que sim senhora, eu reconheço que
esta pessoa que está aqui a ser descrita pretende descrever-me a mim, esta personagem. Esta primeira reportagem de Fernanda Câncio funcionou como uma recém-inaugurada autoestrada num lugar que até então só conhecia estradas de terra batida. Fernanda Câncio ligou os pontos e foi a responsável pelo avanço de muitas casas no tabuleiro deste jogo. Ele, neste artigo, que é o primeiro que eu escrevo, que é o artigo, digamos, maior que eu escrevi sobre este assunto, eu estava a preparar isto há uns dias e como eu entrei em contacto com o SES, isto em abril de 2023, e o SES achava que eu ia publicar, porque depois eu adiei a publicação há 2 dias, precisamente porque entretanto a coisa se complicou, ou melhor, até se simplificou, mas foi preciso juntar mais informação. O SES acabou por fazer um comunicado. Esse comunicado estava pensado pelo SES claramente em função das perguntas que eu tinha feito, não é? E portanto, quando o SES faz esse comunicado, a história rebenta, no sentido em que, acho que foi no dia 11 logo, ou no dia 10, já não sei, começa a sair em vários sítios que há uma coisa relacionada com a Boaventura e com o SES, e é nessa altura que o DN põe o artigo, que era para sair em papel no dia seguinte, põe o artigo online fechado. E foi incrível porque houve uma brutalidade de acessos àquele artigo vinda não só de Portugal como do Brasil. Houve assim uma enxurrada porque de facto o nome do Boaventura é um nome fortíssimo e portanto as pessoas estavam todas a tentar perceber o que é que se passava. No fundo isto rebentou tudo, isto é, rebentou publicamente por causa do comunicado do SES. É o comunicado do SES que faz com que a coisa rebente até antes do meu artigo ser publicado. E esse comunicado do SES vem na sequência das perguntas e presumo que entretanto também o Boaventura já teria falado com a direção do SES, presumo eu, não é? Porque eles acharam que tinham que, tal como ele tinha acabado de admitir que era o SES também já tinha que ter uma reação, não é? Porque havia uma relação entre uma coisa e outra. Ele não podia dizer a uma jornalista assim ao SES e o SES ficar calado. Mas Boaventura negou todas as acusações, refutou tais práticas e comportamentos e anunciou que agiria criminalmente contra as autoras do capítulo, que ele descreve como autoras de uma difamação anónima, vergonhosa e vil, um ato miserável de vingança institucional e pessoal. Voltou também a metralhadora do repúdio para a editora Routledge e a acusou de ter permitido a publicação de algo tão ardiloso, tão mentiroso, que tem uma mistura entre um quadro teórico retirado da literatura do movimento Me Too, à qual se sobrepõem boatos e incidentes não provados. E enquanto centenas de downloads do capítulo eram feitos, os britânicos da famosa editora recebiam ameaças vindas de Portugal e decidiram sumir com a ovelha negra da família. 3 meses depois de ser publicado, o capítulo As Paredes Falaram Quando Ninguém Se Atrevia foi retirado da publicação. No site, nada mais British, apenas o aviso. Esta obra está temporariamente indisponível, pois está sob revisão. As coordenadoras da obra partem para a briga e uma nova frente de discussão é aberta. Erin Pritchard e Duluth Edwards, investigadoras nas universidades de Liverpool e Leeds, contam o que sabem numa nova reportagem de Fernanda Câncio. Pois é, de novo, ela. Dizem que exigiram explicações de editora para a retirada do capítulo e que, em resposta, souberam que a Routledge tinha recebido uma carta cease and desist de um advogado português. Uma carta cease and desist é um tipo de procedimento através do qual alguém que se considera lesado avisa o responsável dessa alegada lesão, pedindo-lhe que cesse a ação em causa e que, do contrário, o lesado vai avançar para os tribunais. Ainda segundo as coordenadoras do livro, a Routledge não quis pagar para ver e retirou essa pedra do caminho. E aqui entra um parênteses sobre o efeito Streisand. No início dos anos 2000, a famosa cantora norte-americana Barbra Streisand processou o site Pictopia.com
numa tentativa de ter uma foto aérea de sua mansão removida da coleção de 12.000 fotos da costa da Califórnia disponíveis no site. Barbara alegava preocupações com a sua privacidade e o site respondeu que quase ninguém tinha acessado a página e que não havia nenhuma referência daquela foto com o nome da cantora. Como resultado do processo, a foto viralizou na internet com mais de 420.000 downloads. Nesta mesma época da retirada do capítulo de circulação, Boaventura escreveu um artigo no jornal Expresso, onde fala das denúncias e faz uma espécie de meia-culpa. Ele pede desculpa às pessoas que possam ter sofrido ou sentido desconforto por alguns comportamentos inapropriados que possa ter tido, mas que, antigamente, não eram vistos enquanto tal. O texto estava mais para uma autocrítica protocolar do que para uma reflexão aprofundada. Só que a discussão pública já estava instalada e as questões do abuso e do assédio sexual em contexto académico só subiam de tom. Depois desta primeira reportagem da jornalista Fernanda Câncio, a imprensa mergulhou na história que só fazia levedar. Hoje é incontornável começarmos pelas suspeitas de assédio sexual no Centro de Estudos Sociais em Coimbra, que atingem dois professores e, em particular, um com grande estado, conhecido e reconhecido Boaventura de Sousa Santos. Diz que, além do assédio sexual, sentiu-se inferiorizada por ser mulher, indígena, estrangeira em Portugal. Depois das denúncias postas em livro, surgem novas queixas sobre a conduta de Boaventura de Sousa Santos. São casos de assédio moral e sexual em contextos académicos liderados por Boaventura de Sousa Santos. Fala em assédio moral, sexual e abuso de poder sobre as alunas e dá exemplos. Uma semana depois de rebentar o escândalo na imprensa, a direção do Centro de Estudos Sociais anunciou que Boaventura estava suspenso de todos os cargos que ocupava enquanto durasse uma investigação que seria iniciada. Num comunicado a seguir a este, o próprio Boaventura garantia ter sido ele a tomar a decisão de se autoafastar do SES. Independentemente da polémica, este foi um ponto de não retorno. O caso Boaventura começou a motivar discussões acaloradas e reações contrastantes. Nos circuitos feministas, este era um recado para académicos assediadores encastelados nos seus departamentos e protegidos pela sua reputação. Outros circuitos, bem mais comedidos, não se referiam ao assunto em concreto. Alegavam desconhecer detalhes, mas reconheciam que, à partida, casos de abuso em universidades deveriam ser denunciados às autoridades académicas para que a justiça fosse feita. E que dar ouvidos a paredes pintadas estava fora de questão. Todas as nuances desta história, que começou numa parede da Universidade de Coimbra, deu mote a um capítulo científico e que desencadeou um escândalo académico. Giram em torno de um homem. E embora este caso envolva também outros dois nomes, Bruno Sena Martins e Maria Paula Menezes, esta série vai se debruçar no filho de António Santos e Sara Souza. É ele que vamos conhecer melhor no próximo episódio. O caso Boaventura é um original da Coimbra Coletiva, uma série em podcast com 5 episódios. A narração está a cargo de João Rui e os Belches Hotel assinam a banda sonora original. A investigação e os guiões são de Vilma Reis. A sonoplastia e o design de som é de João Silva, com edição, mistura e masterização da Blue House. Filipe Fidalgo, Gabriel Rente e Lara Guedes. Joana Pires Araújo é a produtora executiva e Maria Nolasco é a responsável pela identidade visual. Francisco Sena Santos e Clara Almeida Santos são os consultores científicos. Apoio à produção de Francisco Oliveira e comunicação de Ana Lu Bailosa. Neste episódio, contamos ainda com a ajuda de Tracy Vandal,